Construído em 1867, o palácio serviu de residência para a família do Barão de Nova Friburgo. 31 anos depois, passou a ser utilizado como a segunda sede do governo federal. 18 presidentes da República usaram esse espaço. E aqui também foi cenário do suicídio de Getúlio Vargas. No programa Nos Bastidores de hoje, vamos conhecer o Museu da República. Quem nos guia pelos encantos e mistérios do Museu da República é a historiadora Elizabeth Ebel. Elizabeth, obrigada pela sua participação. Queria que você começasse contando para a gente a história da construção desse palácio. A história desse palácio ela é muito interessante, porque na realidade esse prédio ele foi construído como residência particular de um barão do café. E a sua construção foi extremamente rápida para a época. Começou em 1858 e acaba em 1867. E aí depois o barão, ele pouco irá usufruir desse palácio, que ele vir a falecer. E quem acaba herdando esse palácio é o seu filho mais velho, Antônio Clemente Pinto. E que ele vai ficar de posse desse palácio até 1891, quando ele vende para um grupo de sócios fazer o Grande Hotel Internacional, que seria nesse palácio. Só que em função da política do encilhamento, que foi a política econômica do Rui Barbosa, da emissão desenfreada de papel, houve uma quebra no mercado financeiro e o empreendimento não foi à frente. E o conselheiro Mairinque, que era justamente o sócio majoritário desse projeto, ele vai comprar a parte dos demais sócios e vai ficar por esse palácio como residência e também cedendo para os amigos usufruírem nos finais de semana. Nessa época ele ainda não chamava Palácio do Catete, como é hoje em dia, né? Olha, esse era conhecido como o Palácio das Águias, porque já nessa época do Barão, nós já tínhamos águias no alto da construção. Tanto que, se você for reparar bem na entrada do palácio, nós temos as armas do Barão no piso hidráulico, que são justamente uma águia sendo representada. E depois que o palácio passou às mãos dos Mairinques, quanto tempo depois ele passou a ser sede do governo? Olha, então o Mairinque, ele por 2 vezes, ele acabou empenhando esse palácio. Anteriormente, a presidência funcionava no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, ali no centro. Ali foi de 1891 a 1896. Justamente quando o governo federal compra esse palácio do conselheiro Mairinque, ele sabendo do interesse do governo em comprar uma nova sede, um local mais isolado e um prédio mais luxuoso, ele vende justamente o palácio, e no dia 18 de abril de 1896. E no ano seguinte, em fevereiro de 1897, é inaugurado no dia 24, com uma grande festa, a segunda sede da presidência, permanecendo nessa condição até 60, quando o JK vai inaugurar a nova capital, Brasília, que ele sai daqui no dia 21 mesmo, e é criado no mês de março ainda de 60 o Museu da República, que viria a ser inaugurado no dia 15 de novembro desse mesmo ano. E como você disse, e eu falei na abertura, muitos presidentes passaram por aqui. E a gente pode ver aqui do lado da escada uma galeria com a foto desses presidentes que ocuparam esse palácio, né? Interessante, justamente, é a galeria das fotos oficiais dos presidentes que compreendem, né, o período da República Velha ou República Oligárquica. Isso depende muito da escolha do historiador. Mas começa em termos práticos em 1889 com Deodoro, e acaba com o Washington Luiz, que vem a ser deposto pela Revolução de 30, que tem entre Vargas, talvez o seu maior nome, tanto que ele vai depois da junta militar ficar provisoriamente nesse poder, passa para ele essa condição para ele ocupar a presidência. Ainda que nesse primeiro piso do palácio, a gente tem um outro cenário que é muito importante e está no ideário de muitas pessoas, que é o Salão Ministerial, onde Getúlio fez a sua última reunião antes do suicídio, né? Vamos conhecer? Vamos. É um local bem bonito, bem interessante e ricamente decorado também. Vamos lá. Elizabeth, esse aqui é um cenário muito importante de tomada de decisões em toda a história da nossa República, né? Chegamos agora ao Salão Ministerial, que foi daqui que Getúlio saiu pouco antes da sua morte, né? Foi justamente aqui no Salão Ministerial
que o Getúlio, durante a madrugada do dia 24, ele faz uma reunião com seus ministros, chefes militares, para tentar pôr fim a essa crise que já estava atingindo índices muito altos e fugindo do controle do governo. E ele, inclusive, ele teria acertado que ele pediria um pedido de licença para depois renunciaria, esperando que a situação acalmasse. Só que, na realidade, ele acaba a reunião, aí ele vai para o quarto e, nas primeiras horas da manhã, ele acaba dando fim à sua própria vida, que foi um fato que causou uma grande comoção nacional. E se a gente for ver nas cabeceiras da mesa, a gente tem dois quadros muito interessantes. Aqui, à nossa esquerda, a gente tem um quadro e aqui no salão a gente tem um mobiliário que faz parte desse quadro, né? Nós temos destaque para o compromisso constitucional, que é do Aurélio de Figueiredo, ele é de 1896, é uma encomenda, na realidade, da Presidência da República. E a grande curiosidade desse quadro é que ali mostra alguns políticos que seriam presidentes, como Campos Salles, que aparece ali, e políticos que teriam um papel destacado também na história brasileira, como Pinheiro Machado e o próprio Prudente de Moraes, que inclusive Prudente de Moraes, ele nessa Constituição, ele teve a mesma importância que o Ulisses Guimarães teve em 1988. Justamente ele vai presidir o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. E nós temos aqui essa cadeira que está nas suas costas, que é a mesma que aparece naquele quadro. E aqui do lado direito, esse quadro conta a história da nossa República, né? Esse quadro é a Pátria, também mais uma encomenda da Presidência da República, é datado de 1919, é da autoria do Pedro Bruno, e é um quadro bastante alegórico, na sua essência. Nós temos ali no alto um quadro com o rosto do Deodoro, que foi o proclamador da República, o enforcamento de Tiradentes, que é o herói nacional, que é resgatado pela República. Ali em cima daquela mesa, nós temos o quadro do rosto do Benjamin Constant, que foi quem difundiu na Escola Militar o ideário republicano e positivista. Nós temos ali ao lado a imagem de Clotilde, que vem a ser a virgem do positivismo. Nós temos aquele senhor ali que está costurando, seriam, no caso, os combatentes da Guerra do Paraguai, justamente que foi a baixa oficialidade que combateu e que acabou se interessando por esses ideários. E temos aqui essa criança, aqui esse bebezinho feito com uma estrela, né, que seria esse novo Brasil que surge com o advento da República, pondo fim a um ciclo. E essa criança ao centro, na qual todo o olho vai direto para lá, seria justamente essa República já dando os seus primeiros passos, tendo um futuro todo pela frente. E depois dessa aula sobre a nossa República, a gente volta depois do intervalo para conhecer o Salão Nobre, o Salão de Banquete e o Salão Morisco no segundo andar.